Meu cunhado sequestrou meu filho autista 2 vezes para provar que eu era um mau pai, depois me levou ao tribunal e me acusou falsamente de abuso. Mas então, meu filho depois, e as coisas não terminaram bem para o meu cunhado. Minha esposa nos deixou quando ele tinha 4 anos e o culpou. Disse a ele que era quebrado. Então eu disse para ela ir embora. Depois que ela saiu, a família dela começou a rondar. Primeiro vieram os conselhos não solicitados, depois as visitas, e então Jared, o ex-cunhado que uma vez deixou meu filho sozinho em um posto de gasolina por acidente, começou a aparecer com mais frequência. Você tem que endurecê-lo, disse Jared. Ele precisa aprender a parar de reclamar por coisas idiotas, como o som. Naquela mesma semana, ele enganou meu filho para entrar em seu caminhão com a promessa de sorvete, depois o deixou em um parquinho a 3 bairros de distância e ligou para o conselho tutelar me acusando de negligência. Felizmente, a denúncia não teve seguimento, mas plantou uma semente na cabeça dos meus sogros de que eu não era apto para ser pai. Logo depois, os pais da minha ex-esposa entraram com um pedido de guarda emergencial. Mas eles não usaram o caso do posto de gasolina ou do sorvete para justificar. Em vez disso, usaram o comportamento autista do meu filho para tentar provar que eu era abusivo. Como exemplo, citaram o fato de ele gritar durante uma tempestade como prova de que eu o estava abusando. Também alegaram que o fato de ele ter mordido um colega de classe durante uma crise sensorial era prova de que eu estava ensinando a ele que era aceitável ser violento. Não importava para eles que meu filho me amava, que ele não conseguia parar de pular e me abraçar toda vez que eu chegava do trabalho. O que importava para eles era tirá-lo de mim. E assim eles reuniram capturas de tela, distorceram narrativas e contrataram um advogado inescrupuloso que parecia se orgulhar de livrar predadores da justiça. Tudo o que eu tinha era meu filho e a verdade. Quando chegou o dia do julgamento, eu sabia que o tribunal o sobrecarregaria. Então fiz o que sempre fazia, preparei-o, lemos transcrições de tribunais, assistimos a audiências antigas, praticamos com bichos de pelúcia. Expliquei o que significava guarda. Ensinei como respirar quando o barulho ficasse alto demais. E garanti a ele que eu o amava mais do que qualquer coisa neste mundo. Na sala do tribunal, os sogros estavam sentados com um ar presunçoso. Jared piscou para mim como se já tivesse vencido. Como esperado, o advogado deles me pintou como negligente. Disse que meu filho precisava de estrutura adequada e até inventou uma mentira sobre eu tê-lo agredido durante um pesadelo. Quando terminou, todo o tribunal me olhava como se eu fosse um monstro. Olhei para o meu filho esperando que ele estivesse triste ou nervoso. Mas, em vez disso, ele estava bravo, como se não fosse deixar alguém mentir sobre seu pai. Chamaram-no para depor e, exatamente como praticamos, ele começou a falar. Mas, a princípio, ele não seguiu o script. Em vez disso, começou a desabafar. Aquele homem está mentindo. Nunca fale assim do meu pai de novo. Ele nunca me bateu, ele me ama. Quando a mamãe me bateu, ele a impediu. Eu amo muito meu pai. Ele nunca deixa as minhas ervilhas tocarem no purê de batata. Ele coloca etiquetas na minha estante para eu encontrar cada história. Ele nunca mente. A sala ficou em silêncio. Eu sei o artigo 3 do Código da Família, acrescentou meu filho. Ele diz que o tribunal quer o que é melhor para mim. E o que é melhor para mim é ficar com meu pai. O advogado dos meus sogros tentou interromper imediatamente, mas o juiz levantou a mão e disse, deixe-o terminar. Meu pai não me faz sentir diferente como eles fazem, disse meu filho, apontando para Jared. Ele me faz sentir normal, como se eu fosse legal de verdade. Eu amo ele. Enxuguei o rosto. Eu não chorava desde que minha esposa foi embora. Naquele dia, eu não consegui parar. Olhar para o meu filho me fez desabar. O juiz decidiu a nosso favor, guarda total para mim. Nenhum direito de visita foi concedido aos sogros. Jared se levantou com o rosto vermelho. Isso é uma piada. O oficial de justiça se aproximou enquanto ele continuava a gritar. Você vai se arrepender. Você acha que isso acaba aqui? Eles foram escoltados para fora, mas ao passarem, minha ex-sogra disse. Você não sabe o que começou. A verdade é que eu não sabia. Mas, depois de vencer aquela batalha inicial pela guarda, ousei acreditar que nossas vidas poderiam voltar ao normal, mesmo que só um pouco. Meu filho e eu fomos reconstruindo lentamente uma rotina estruturada, cuidando cuidadosamente das necessidades sensoriais dele e promovendo um lar estável e acolhedor. Cada dia parecia um passo à frente.
Mas sob aquela paz frágil, a ameaça da família da minha ex-esposa Maria pairava de forma sombria, como uma sombra que se recusava a ir embora. No começo, Jared e meus ex-sogros mantiveram distância. Mas sua obediência durou pouco. Gradualmente, começaram a passar de carro pela nossa casa com mais frequência. Seus veículos familiares paravam tempo suficiente apenas para nos lembrar que estavam observando. Tentei proteger meu filho da presença deles, mas sua ansiedade aumentava toda vez que ele via a caminhonete vermelha de Jared perto da escola ou nos parques que visitávamos. As rotinas antes pacíficas do meu filho começaram a se fragmentar diante dessa intimidação calculada. Maria voltou às nossas vidas, cautelosa no início, fortemente influenciada pelos pais. A família dela manipulou sua culpa e vulnerabilidades, convencendo-a de que havia falhado como mãe e que precisava se redimir recuperando a guarda. Impulsionada por essa pressão e ansiosa por aprovação, ela entrou com um novo pedido de custódia. Seus pais contrataram advogados e especialistas caros, preparando meticulosamente um caso projetado para explorar os comportamentos autistas do meu filho contra nós. O assédio se tornou metódico. Jared orquestrava encontros planejados para perturbar meu filho, aparecendo de surpresa em lojas ou parquinhos. Cada incidente era cronometrado e documentado com precisão, transformando as reações legítimas de ansiedade do meu filho em provas distorcidas de negligência ou dano emocional. Sem que eu soubesse, a família de Maria também começou a incitar incidentes de forma velada na escola do meu filho. Eles incentivavam mal-entendidos, distorciam suas crises sensoriais e reuniam testemunhas simpáticas à causa deles. Quanto mais meu filho sofria em público, mais munição eles acumulavam para o tribunal. À medida que a audiência de custódia se aproximava, meu pressentimento se aprofundava. Trabalhei de perto com a doutora Shen, desesperado para proteger meu filho da crescente ansiedade. Mas, apesar de nossa preparação cuidadosa, eu não compreendi totalmente a extensão dos esquemas da família de Maria, nem percebi que meu filho havia iniciado sua própria defesa silenciosa, incentivado pela doutora Shen. Ele documentou meticulosamente o assédio, reunindo suas próprias evidências, determinado a proteger nosso futuro. A nova audiência de custódia chegou rápido demais. Na manhã da audiência, acordei antes do despertador. O quarto ainda estava escuro, meu coração já disparado. Mal dormi. Minha mente girava com os piores cenários. E se Maria convencesse o juiz? E se o dinheiro dos pais dela garantisse advogados melhores? E se meu filho travasse no depoimento? Encontrei-o já acordado, sentado de pernas cruzadas na cama, folheando seu caderno azul. O brilho suave da luz noturna projetava sombras sobre seu rosto concentrado enquanto ele revisava suas anotações. Eu organizo meus pensamentos, ele disse, sem olhar para cima, por ordem de importância. Estrelas vermelhas são os fatos mais importantes. Sentei ao lado dele, com cuidado para não bagunçar o arranjo preciso de seu cobertor. O colchão afundou levemente com meu peso, e ele ajustou sua posição para manter o equilíbrio. Isso é muito inteligente, campeão. Eu sei, ele respondeu, com um aceno firme. Também coloquei exatamente 7 livros na mochila, caso a gente tenha que esperar. Minha garganta apertou. Ele já havia passado por isso antes, a espera, atenção, os adultos estranhos fazendo perguntas invasivas. Nenhuma criança deveria estar tão preparada para um tribunal. Chegamos cedo. Patrick, meu advogado, nos encontrou no corredor. Sua expressão era sombria, a gravata um pouco torta, e eu podia sentir o cheiro de café em seu hálito quando ele se aproximou para falar em voz baixa. Todos estão aqui, ele avisou. Maria, os pais dela, Jared, e trouxeram reforços, testemunhas de caráter, um psicólogo infantil. Meu estômago afundou. Um psicólogo que meu filho nunca conheceu. O psicólogo deles, Patrick, assentiu. Eles alegam que ele não precisa conhecer. Que podem avaliar a situação com base nas evidências de sofrimento emocional que documentaram. Que evidências? Exigi, minha voz mais áspera do que pretendia. Um funcionário do tribunal que passava lançou um olhar em nossa direção e abaixei o tom. Os incidentes na escola? A ansiedade do meu filho? Eles estão dizendo que isso é culpa minha, não do assédio deles? Senti enjoo. Eles criaram o problema e agora estavam usando contra nós. Dentro do tribunal, Maria estava sentada à mesa da parte requerente, com aparência polida e maternal, vestindo um vestido azul modesto. O cabelo estava mais curto do que eu lembrava, arrumado de forma que a fazia parecer mais velha, mais responsável. Ao lado dela, estavam seus pais, e ao lado deles, Jared, que nem se deu ao trabalho de esconder o sorriso debochado quando nos viu.
Os bancos de madeira rangeram quando nos sentamos, o som ecoando no salão de teto alto. A juíza, uma mulher de expressão severa chamada Juíza Patel, abriu a sessão. O estalo seco do martelo a fez meu filho se encolher levemente, seus dedos apertando o caderno contra o peito. O advogado de Maria, um homem elegante chamado Turner, apresentou o caso primeiro. Seus sapatos faziam ruído no piso polido enquanto se aproximava da juíza, cada passo deliberado e confiante. Excelência, minha cliente cometeu erros, ele começou. Ela deixou o filho durante um período difícil, reconhece isso, mas passou o último ano reconstruindo sua vida, frequentando aulas de parentalidade e se preparando para ser a mãe que seu filho merece. Olhei para meu filho, que desenhava padrões geométricos em seu caderno. Seu rosto estava inexpressivo, o lápis se movia em traços precisos e medidos, formando quadrados e triângulos perfeitos. Além disso, continuou Turner, temos provas de que a criança está sofrendo angústia emocional em seu ambiente atual. O pai o isolou, criando uma dependência não saudável. A criança demonstra ansiedade extrema, tem dificuldades em situações sociais e regrediu em seu desenvolvimento nos últimos meses. Minhas mãos se fecharam em punhos sob a mesa. Eles estavam usando o autismo do meu filho contra nós, enquadrando seus comportamentos naturais como provas do meu fracasso. Patrick se levantou. Excelência, as alegações do Sr. Turner não são apenas falsas, são intencionalmente enganosas. O filho do meu cliente foi diagnosticado com autismo de alto funcionamento aos 3 anos. Seus comportamentos são consistentes com o diagnóstico e têm sido adequadamente gerenciados com terapia e uma criação consistente. Ele apresentou a documentação da doutora Shen, detalhando o progresso do meu filho ao longo dos anos, as estratégias que implementamos, os marcos que alcançou. O som de papéis sendo manuseados ecoou quando ele entregou os documentos à escrivã. Além disso, Patrick continuou, a regressão recente coincide exatamente com a campanha de assédio orquestrada pelos avós maternos e pelo tio, após a tentativa frustrada de obter a guarda. Apresentei minha própria documentação, datas, horários e fotografias dos veículos deles em frente à nossa casa, na escola, nos seguindo até lojas. As imagens mostravam a caminhonete vermelha de Jared estacionada do outro lado da rua em horários estranhos, meu ex-sogro parado na beira do parquinho da escola durante o recreio. Isso não é sobre uma mãe querendo se reconectar com seu filho, concluiu Patrick. É sobre controle. E a pessoa que mais está sofrendo com isso é a criança que eles dizem amar. A juíza Patel ouviu atentamente, anotando ocasionalmente. O som de sua caneta contra o papel mal se fazia ouvir no tribunal silencioso. Quando ambos os lados apresentaram seus argumentos iniciais, ela se virou para meu filho. Jovem, você gostaria de falar hoje? Perguntou gentilmente. Meu filho olhou para cima do caderno, os olhos vasculhando o tribunal antes de se fixarem na juíza. Ele assentiu e caminhou até o banco das testemunhas, o caderno azul apertado contra o peito. Seus sapatos faziam sons suaves sobre o carpete enquanto se aproximava. Eu trouxe anotações, disse, a voz pequena, mas clara. Para eu não esquecer coisas importantes. A juíza Patel sorriu. Isso é muito responsável. Pode levar o tempo que precisar. Meu filho abriu o caderno numa página marcada com estrelas vermelhas. O papel estalou enquanto ele o alisava com a palma da mão. Primeiro fato, minha mãe foi embora quando eu tinha 4 anos, 2 meses e 15 dias. Ela disse que eu era quebrado. Maria se encolheu visivelmente. Suas unhas bem feitas cravaram-se nas palmas das mãos, deixando marcas vermelhas. Segundo fato, ela nunca me ligou. Nem no meu aniversário, nem no Natal. Nunca mesmo. Ele virou a página. O som pareceu ecoar no tribunal silencioso. Terceiro fato, o papai nunca falou mal dela. Ele disse que ela não estava pronta para ser mãe. Que não era culpa minha. Ele continuou metodicamente, detalhando o assédio recente, os pesadelos, o medo que sentia quando carros estranhos nos seguiam. Descreveu como o vovô e o tio Jared apareciam na escola dele e o observavam através da cerca durante o recreio. Sua voz permaneceu firme, mas eu podia ver sua mão livre agarrando a borda do banco das testemunhas, os nós dos dedos brancos de tensão. Faz meu cérebro parecer cheio de abelhas, explicou. Não consigo pensar, não consigo respirar direito, tenho que me esconder debaixo da mesa. Então, ele virou para uma página com um desenho, um esboço simples de uma casa com um sol acima. As linhas eram retas e precisas, desenhadas com régua. É isso que eu quero. Uma casa quieta onde ninguém fica olhando pra gente.
onde eu possa ler meus livros, e o papai possa me ajudar com meus projetos de ciências. E ninguém diga que eu sou quebrado. O advogado de Maria se levantou. Excelência, embora isso seja muito comovente, a criança claramente foi orientada. Eu não recebo orientação, meu filho interrompeu, sua voz de repente afiada. Eu observo. Eu analiso. Eu concluo. Ele bateu no caderno. É assim que meu cérebro funciona. A juíza Patel levantou a mão para silenciar Turner. Continue, jovem. Meu filho respirou fundo. Eu vi seu peito subir e descer enquanto ele se preparava. Último fato, ontem o tio Jared veio até nossa casa. Minha cabeça se virou imediatamente. Eu não sabia disso. Um frio percorreu meu peito. Ele achava que eu estava na escola, mas eu estava com dor de barriga, então o papai me deixou ficar em casa. Eu estava no meu quarto quando o tio Jared veio até a porta dos fundos. Ele estava falando com alguém ao telefone. Disse, assim que pegarmos o garoto, vamos garantir que ele nunca mais veja o pai de novo. A Maria só precisa fazer sua parte por mais alguns dias. O tribunal entrou em alvoroço. O rosto de Maria ficou pálido. Os pais dela trocaram olhares apavorados. Jared se levantou, apontando para meu filho. O arrastar repentino de sua cadeira contra o chão produziu um som áspero que ecoou pela sala. Ele está mentindo. Eu nunca. Sente-se, senhor, ordenou a juíza Patel, com voz de aço. Jovem, você tem certeza do que ouviu? Meu filho assentiu solenemente. Eu gravei. Ele tirou um pequeno gravador de voz do bolso, o mesmo que a doutora Shen havia sugerido para ele usar quando escrever fosse muito difícil. O dispositivo de plástico parecia minúsculo em sua mão. O papai diz que provas importam. Então eu coletei provas. Patrick se aproximou rapidamente, pegou o gravador e o entregou ao oficial de justiça, que passou para a juíza Patel. Ela ouviu em particular, com fones de ouvido. Sua expressão escureceu. Após um silêncio tenso, ela removeu os fones. O clique suave ao colocá-los sobre a mesa pareceu incrivelmente alto. Este tribunal fará um recesso de 30 minutos. Advogados de ambas as partes, em meus aposentos. Agora. Enquanto eles saíam da sala, Maria se virou para me olhar. Seus olhos estavam arregalados, com algo que parecia choque genuíno. Ela não sabia o que o irmão estava planejando? Ou era apenas uma atriz melhor do que eu lembrava? A porta da sala da juíza se fechou com um estrondo pesado. Meu filho voltou para nossa mesa, os ombros caídos de exaustão. Seu rosto estava mais pálido que o normal, com pequenas gotas de suor na linha do cabelo. Você foi incrível, eu sussurrei, puxando-o para um abraço lateral gentil, com cuidado para não sobrecarregá-lo. Por que não me contou sobre o Jared ter vindo à casa? Eu estava coletando dados, respondeu simplesmente. A doutora Shen diz que às vezes você precisa observar antes de intervir. Não pude evitar sorrir. Meu filho brilhante e metódico. Quando o tribunal foi retomado, a expressão da juíza Patel era grave. O martelo de madeira descansava pesado em sua mão enquanto ela chamava o tribunal de volta à ordem. Com base nas novas provas e no testemunho apresentado hoje, estou emitindo uma ordem de restrição imediata e ampliada contra Jared Wilson, proibindo de chegar a menos de 500 pés desta criança ou de seu pai. Ela se voltou para Maria. Senhorita Wilson, este tribunal está profundamente perturbado com a gravação que ouvimos. Embora você possa não estar diretamente envolvida no aparente plano de seu irmão, sua petição de custódia parece fazer parte de um esquema maior, orquestrado por sua família. O rosto de Maria desmoronou. Excelência, eu não sabia. Guarde isso para seu testemunho, interrompeu a juíza Patel. Este tribunal se reunirá novamente amanhã de manhã para ouvir os argumentos finais e emitir uma decisão. Enquanto isso, estou ordenando uma investigação completa sobre o assédio descrito pelo menor e seu pai. Ao sairmos do tribunal, senti um peso se levantar dos meus ombros. Pela primeira vez em semanas, ousei acreditar que talvez pudéssemos realmente escapar desse pesadelo. A luz do sol da tarde atravessava as janelas do tribunal, lançando longas sombras sobre o chão de mármore. Essa esperança, no entanto, durou pouco. Enquanto caminhávamos até o carro, Maria apareceu, apressando-se pelo estacionamento em nossa direção. Os saltos batiam rapidamente no asfalto à medida que se aproximava. Instintivamente, fiquei na frente do meu filho. Espera, ela chamou. Por favor, só um minuto. Patrick, que estava andando conosco, moveu-se para interceptá-la.
Meu cliente tem uma ordem de restrição contra minha família, não contra mim, ela disse rapidamente. Por favor, eu preciso explicar. Hesitei. Assenti para Patrick. Está bem. Vamos ouvi-la. Meu filho pressionou o corpo contra o meu lado, seu corpo tenso. Mantive minha mão sobre seu ombro, tentando tranquilizá-lo. Pude sentir seu coração disparado através da jaqueta fina. Maria parou a poucos metros de distância. Seus olhos estavam vermelhos e úmidos. Eu não sabia o que eles estavam planejando, juro. Eles me disseram que só queriam me ajudar a me reconectar com meu filho. Que você estava impedindo que eu ouvisse. Você foi embora, lembrei a ela, mantendo a voz firme. Você chamou nosso filho de quebrado e foi embora. Nunca ligou, nunca escreveu. Eu sei. Ela olhou para baixo. Eu era jovem, egoísta e assustada. Não consegui lidar com aquilo. Mas eles me fizeram acreditar que você o afastou de mim. Que, mesmo se eu tentasse, você não me deixaria vê-lo. Você alguma vez tentou? Perguntei. Ela não respondeu. O silêncio foi resposta suficiente. O vento soprou entre as árvores próximas, preenchendo o silêncio constrangedor. Eles são obcecados, continuou ela. Meus pais. Jared. Eles não suportam o fato de você estar criando eles sem que eles tenham controle algum. Quando o primeiro processo de custódia fracassou, vieram até mim. Ofereceram pagar tudo se eu entrasse com o pedido. Meu filho puxou minha manga. Pai, eu quero ir para casa. Em 1 minuto, filho disse suavemente. Então me virei para Maria. Por que está me dizendo isso agora? Porque eu ouvi a gravação. O que Jared disse? Sua voz falhou. Eles nunca pretendiam me deixar ser mãe dele. Só queriam me usar para conseguir a guarda. Estudei o rosto dela, tentando determinar se aquilo era só mais uma manipulação. O que você quer, Maria? Quero retirar minha petição, disse ela. E quero pedir desculpas a vocês dois. Ela olhou para o nosso filho, que estava meio escondido atrás de mim. Desculpa por ter ido embora. Desculpa por não ter sido corajosa o suficiente para ser sua mãe. Meu filho espiou por trás de mim, os olhos semicerrados em análise. Você ainda tem medo de mim? Ele perguntou diretamente. Maria piscou, surpresa com a franqueza da pergunta. Eu nunca tive medo de você, disse após um momento. Eu tinha medo de falhar com você. É diferente. Ele considerou isso, depois assentiu uma vez. Tudo bem. Desculpas aceitas. A gente pode ir para casa agora, pai. Não pude evitar sorrir diante da resposta objetiva dele. Sim, campeão. Podemos ir para casa. Quando nos viramos para sair, Maria nos chamou. Não vai parar. Você conhece meus pais. O Jared. Eles vão encontrar outro jeito. Olhei para trás, para ela. Eu sei. É por isso que estamos indo embora. Naquela noite, enquanto colocava meu filho na cama, ele fez a pergunta que eu tanto temia. Para onde a gente vai se mudar? Sentei-me na beirada da cama. O colchão rangeu suavemente sob meu peso e o abajur lançou um brilho quente sobre seu rosto preocupado. Ainda não sei. Para algum lugar tranquilo, com boas escolas. Um lugar onde eles não consigam nos encontrar facilmente. Ele franziu a testa, processando a informação. Mas, e a senhorita Kim? E a doutora Shen? E meu cartão da biblioteca? Ainda faltam 12 carimbos para eu ganhar um livro grátis. Meu coração se apertou. Mudar significava deixar para trás os poucos elementos estáveis na vida dele, sua professora, que o compreendia, sua terapeuta, que o ajudava a lidar com suas emoções, e as rotinas que construímos com tanto cuidado. Vamos encontrar uma nova professora, prometi, e uma nova terapeuta, e uma nova biblioteca. Pode levar algum tempo para nos adaptarmos, mas vamos fazer isso juntos, tudo bem? Ele não parecia convencido. Posso levar minhas etiquetas da estante de livros? Claro. E meu modelo do sistema solar? Com certeza. Ele pensou por um instante. Será que vão ter o tipo certo de ervilha? As pequenas, não aquelas grandes e molengas. Sorri. Se não tiver, a gente pede pela internet. Isso pareceu satisfazê-lo. Ele puxou seu caderno azul debaixo do travesseiro e escreveu algo antes de fechá-lo. O som do lápis arranhando o papel era suave. O que você escreveu?
Perguntei. Uma hipótese, respondeu. Acho que vamos ficar bem se ficarmos juntos. Inclinei-me e beijei sua testa. Isso não é uma hipótese, campeão. Isso é um fato. Na manhã seguinte, voltamos ao tribunal. A atmosfera estava diferente, mais tensa, mais contida. Maria estava sentada sozinha à sua mesa. Seus pais e Jared não estavam presentes. As cadeiras vazias ao lado dela apenas reforçavam sua solidão. A juíza Patel chamou o tribunal à ordem. Antes de começarmos, fui informada de que a senhorita Wilson deseja se pronunciar. Maria se levantou, as mãos tremendo levemente. Meritíssima, desejo retirar minha petição de custódia. Percebi que o melhor para meu filho é continuar com o pai, que lhe proporcionou estabilidade, compreensão e amor incondicional, coisas que eu não consegui dar a ele. A juíza arqueou uma sobrancelha. Está fazendo essa declaração por livre e espontânea vontade, senhorita Wilson? Sim, meritíssima. Depois de ouvir a gravação do meu irmão ontem, percebi que estava sendo usada como peão na vingança da minha família contra meu ex-marido. Não quero fazer parte disso. A juíza observou por um momento e então assentiu. Petição retirada. Agora, sobre a ordem de restrição ampliada e as alegações de assédio. O que se seguiu foi uma sentença abrangente que superou até mesmo minhas esperanças mais otimistas. A juíza Patel emitiu uma ordem de restrição permanente contra toda a família de Maria, incluindo quaisquer representantes agindo em nome deles. Ela ordenou uma investigação criminal sobre o aparente plano de sequestro arquitetado por Jared e concedeu meu pedido para me mudar com meu filho, sem necessidade de divulgar nosso novo endereço. Este tribunal conclui que os réus se engajaram em um padrão de assédio e manipulação que constitui uma ameaça clara ao bem-estar da criança, finalizou. O pai demonstrou uma parentalidade exemplar sob circunstâncias extremamente difíceis. Ele tem meu total apoio para tomar todas as medidas legais necessárias para proteger seu filho. Ao sairmos do tribunal pela última vez, senti uma mistura estranha de emoções, alívio, justiça, mas também tristeza. Este lugar tinha sido nosso lar. Apesar de tudo, construímos uma vida aqui. Patrick apertou minha mão. Parabéns. Essa é uma das vitórias mais completas que já vi. Obrigado por tudo, respondi sinceramente. Para onde vocês vão? Perguntou. Balancei a cabeça. Melhor que você não saiba. Quanto menos gente souber, mais seguros estaremos. Ele assentiu em compreensão. Mantenha contato. Se precisar de qualquer coisa. No estacionamento, passamos por Maria, parada sozinha ao lado do carro. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Ela deu um pequeno aceno triste. Eu retribuí. Não havia mais nada a dizer. Naquele fim de semana, embalamos nossos pertences essenciais. Meu filho encarou a tarefa com sua típica precisão metódica, categorizando seus livros, embrulhando cuidadosamente seus modelos de ciência, fazendo listas do que ia em cada caixa. O som da fita adesiva sendo puxada do rolo virou a trilha sonora dos nossos dias. Pai, chamou ele do quarto, podemos visitar a biblioteca mais uma vez, para me despedir da senhorita Eden? A senhorita Eden era a bibliotecária infantil que sempre separava livros novos de astronomia para ele. Era uma das poucas pessoas que nunca o fez se sentir diferente. Claro, campeão. Na biblioteca, a senhorita Eden conteve as lágrimas enquanto meu filho entregava solenemente seu cartão parcialmente carimbado. O cartão estava gasto nas bordas, com 11 carimbos cuidadosamente marcados no formato de livros abertos. Preciso de mais 12 carimbos para ganhar um livro grátis, explicou, mas estamos nos mudando por segurança. A senhorita Eden desapareceu na sala dos fundos e voltou com um exemplar novinho de A Enciclopédia Definitiva do Espaço. A capa brilhava sob a luz da biblioteca. Considere esse seu livro grátis, disse ela, entregando-lhe o volume. Você foi meu leitor mais dedicado. Os olhos do meu filho se arregalaram. Mas eu não tenho carimbos suficientes. Algumas coisas são mais importantes que carimbos, respondeu ela com um sorriso. Prometa que vai encontrar uma boa biblioteca onde quer que vá. Ele assentiu com seriedade. Eu prometo. Bibliotecas são repositórios essenciais do conhecimento humano. Ela riu. E são mesmo. Nossa última parada foi o consultório da doutora Shen. Ela concordou em nos encontrar no domingo, seu dia de folga, para se despedir e nos fornecer referências de colegas confiáveis em várias cidades, sem revelar nosso destino real.
O cheiro familiar do consultório, uma mistura de chá e livros antigos, era reconfortante. Lembre-se do que praticamos, disse ela ao meu filho. Quando se sentir sobrecarregado, identifique o gatilho, aplique a estratégia de enfrentamento, comunique suas necessidades. Identificar, aplicar, comunicar, ele repetiu. Ela sorriu. Exatamente. E lembre-se, mudanças são difíceis para todo mundo, não só para você. Está tudo bem sentir medo, raiva ou tristeza por se mudar. Ele refletiu. Eu tô sentindo tudo isso, mas também tô curioso sobre nosso novo lar. A doutora Shen me olhou. Ele vai ficar bem. Vocês dois vão. Na manhã da partida, acordei antes do amanhecer. Nosso SUV já estava carregado na garagem, pronto para a longa viagem. A vizinhança estava silenciosa, com apenas alguns pássaros quebrando o silêncio. Fiz uma última inspeção pela casa, procurando por algo que pudéssemos ter esquecido. No quarto do meu filho, encontrei uma folha de papel colada na parede, um desenho meticuloso da nossa casa, com duas figuras de palitinho na frente. Abaixo, com sua caligrafia cuidadosa, lia-se, nossa primeira casa, onde o papai me ensinou que eu não sou quebrado. Retirei o papel com cuidado e o coloquei na minha carteira. O papel fez um som suave ao ser dobrado. Quando saí, meu filho já estava no carro, com o caderno azul aberto no colo. Em uma nova página, o título, Nossa Aventura. O ar da manhã estava fresco e úmido, com neblina entre as casas. Pronto? Perguntei, entrando no banco do motorista. Ele olhou para a casa, depois para mim. Pronto. Vamos para algum lugar onde eles não possam nos encontrar. Enquanto nos afastávamos, olhei pelo retrovisor, esperando ver um sedã prateado ou a caminhonete de Jared nos seguindo. Mas a rua estava vazia, banhada pela luz suave do amanhecer. Estávamos livres, por enquanto. Mas eu não conseguia afastar a sensação de que aquilo ainda não havia terminado de verdade. As palavras de Maria ecoavam na minha mente, eles não vão parar. Pessoas como a família dela não desistem. Eu sabia disso bem demais. É por isso que eu havia planejado mais uma parada antes de deixarmos a cidade para sempre. Uma parada que meu filho não sabia. Uma precaução que eu esperava nunca precisar usar, mas que não podia me dar ao luxo de ignorar. Quando se tratava de proteger meu filho, eu não corria mais riscos. Não agora. Nossa última parada foi em um pequeno prédio comercial sem identificação, na periferia da cidade. Eu disse ao meu filho que precisávamos buscar alguns documentos especiais de viagem, o que não era exatamente uma mentira. O prédio parecia comum, concreto cinza, com janelas escuras que refletiam a luz da manhã. Espera aqui só um minuto, pedi, deixando no carro com sua nova enciclopédia espacial. Eu volto rápido. Lá dentro, fui recebido por Diane, uma mulher de cabelos grisalhos curtos e olhos atentos, ex-detetive da polícia, agora consultora de segurança privada. Patrick havia nos apresentado. O escritório cheirava a café e papel, com arquivos alinhados ao longo das paredes. Está tudo pronto, disse ela, entregando-me um envelope lacrado. Nova carteira de motorista, cartão do Seguro Social, contas bancárias, tudo. Sua nova identidade está tão sólida quanto pude tornar. Histórico de crédito, registros de emprego, documentos escolares do seu filho, tudo foi transferido para o novo nome. Assenti, com a garganta apertada. E o monitoramento já está configurado. Vamos rastrear qualquer busca com seus nomes antigos, qualquer atividade suspeita entre seus antigos contatos. Se eles começarem a se aproximar, você saberá antes deles. De volta ao carro, meu filho mal levantou os olhos do livro. As páginas farfalhavam à medida que ele as virava, absorto nas imagens de galáxias distantes. Conseguiu os documentos? Perguntou, sem olhar. Tudo certo, respondi, guardando o envelope no casaco. Pronto para nossa grande aventura? Ele assentiu, mas seus olhos permaneceram fixos na cidade que passava pela janela, prédios e lugares que conhecíamos há anos deslizavam pelo vidro. Eu calculei que vivemos nesta casa por 2.347 dias, disse ele, em voz baixa. É muito dia. É sim, concordei. Mas teremos ainda mais dias na nossa nova casa. Ela vai ter quintal para meu telescópio? Melhor ainda, prometi. Vai ter um terraço no telhado, perfeito para observar as estrelas. Isso pareceu animá-lo. Quando entramos na estrada, senti a tensão nos ombros começar a aliviar.
Quanto mais nos afastávamos da vida antiga, mais seguros nos sentíamos. Dirigimos por horas, parando apenas para ir ao banheiro e esticar as pernas. Meu filho documentava tudo em seu caderno azul, placas de carros de diferentes estados, tipos de nuvens no céu, a quilometragem exata entre paradas. O som do lápis riscando o papel se tornou um ruído de fundo reconfortante, acompanhando o ronco do motor. Pai, disse ele, por volta da 6ª hora de viagem, a gente vai mudar de nome? Igual nos programas de proteção a testemunhas? Quase desviei o carro. Você tem assistido esses programas de novo? Ele deu de ombros. Às vezes, quando você está fazendo o jantar. São interessantes. Bem processuais. Suspirei. Não adiantava mentir. Ele descobriria de qualquer jeito. Sim, vamos mudar de nome. Só o sobrenome, não o primeiro nome. É para dificultar que certas pessoas nos encontrem. Ele refletiu. Tipo o vovô e o tio Jared. Exatamente eles. Ótimo. Voltou para o caderno, acrescentando algo à lista. Estive pensando em sobrenomes. Gosto de Shen, tipo a doutora. Ou Kim, como a senhorita Kim. Ou talvez algo relacionado ao espaço, como Armstrong ou Hubble. Sorri. Já escolhi o novo nome, Campeão. Mas gostei das suas ideias. Qual é? Perguntou, animado. Walker, respondi. Seremos os Valkyrs. Ele testou. Walker. Walker, então assentiu. Parece que estamos sempre nos movendo. Isso é bom para se esconder. Exatamente, concordei, aliviado por ele ter gostado. Chegamos ao nosso destino tarde da noite, uma pequena cidade em outro estado, longe o suficiente para nos sentirmos seguros, mas não tão isolada a ponto de parecermos forasteiros. Aluguei um apartamento mobiliado como base temporária enquanto procurávamos uma casa permanente. Era pequeno, mas limpo, 2 quartos e, como prometido, acesso ao telhado. O prédio era antigo, com pisos rangentes e radiadores que batiam, mas transmitia segurança. Meu filho imediatamente escolheu o quarto menor, que tinha estantes embutidas. Passou os dedos pelas prateleiras vazias, já planejando como organizaria seus livros. Isso é aceitável, declarou, após uma inspeção cuidadosa. Mas as estantes precisam de etiquetas. Vamos providenciar isso amanhã, prometi, sentindo o cansaço me atingir como uma onda. Por enquanto, vamos só dormir. Na primeira noite no novo lugar, mal consegui dormir. Qualquer som estranho me acordava, o zumbido da geladeira, o estalo do aquecedor, as sirenes distantes de uma cidade ainda desconhecida. As sombras nas paredes pareciam se mover na escuridão. Continuei checando o celular, esperando ver uma mensagem de Diane avisando que tinham nos encontrado. Mas a manhã chegou sem incidentes. E depois veio outra. E mais uma. Fomos criando uma nova rotina. Consegui um trabalho remoto como redator técnico, com horários flexíveis que me permitiam estar presente para meu filho. Encontramos uma nova terapeuta, doutora Ramírez, especialista em autismo e trauma. A escola local tinha um bom programa de educação especial, com professores treinados para lidar com questões sensoriais. Aos poucos, com cautela, começamos a construir uma nova vida. Meu filho se adaptou melhor do que eu esperava. Mapeou o novo bairro com precisão meticulosa, identificando as melhores rotas para a biblioteca, o parque, o museu de ciências. Criou gráficos detalhados sobre padrões de tráfego e níveis de ruído em diferentes horários do dia. Fez amizade com uma menina quieta chamada Zoe, que compartilhava seu interesse por astronomia e não se importava com sua necessidade de linguagem precisa. A Zoe diz que eu falo como um professor, contou-me uma noite, orgulhoso. Ela diz que é legal. E é mesmo, respondi. Você é legal. Ele revirou os olhos, mas não escondeu o pequeno sorriso. 3 meses depois, recebi o primeiro alerta de Diane. Jared estava fazendo perguntas sobre nós na cidade antiga, interrogando meus antigos colegas de trabalho e pais de colegas do meu filho. Mas a trilha estava fria. Fomos cuidadosos. Não deixamos endereço de encaminhamento, nem pistas. 1 mês depois, outro alerta. Os pais de Maria contrataram um detetive particular. Ele nos rastreou até a divisa do estado, mas perdeu o rastro. Cada alerta fazia minha ansiedade disparar, mas nossas precauções funcionavam. Nossas novas identidades permaneciam seguras. Para eles, éramos fantasmas.
6 meses após a mudança, encontramos uma casa definitiva, pequena, com quintal cercado e, como prometido, um terraço no telhado para observar estrelas. A casa precisava de reparos, pintura descascada, cozinha desatualizada, tábuas do piso que rangiam, mas era nossa. Um recomeço. No dia da mudança, meu filho organizou cuidadosamente seus livros nas estantes embutidas, aplicando novas etiquetas com sua caligrafia precisa. Cada livro em seu lugar exato, organizado por assunto e, em seguida, em ordem alfabética. Pai, disse ele, naquela noite, enquanto estávamos sentados no telhado, com o telescópio apontado para Júpiter, acho que nossa hipótese estava certa. Que hipótese? Perguntei, observando-o ajustar a lente com dedos experientes. Que ficaríamos bem se ficássemos juntos. Ele fez um ajuste final no foco. As evidências confirmam. Sorri. Acho que você está certo. A vida não era perfeita. Meu filho ainda tinha crises, às vezes, quando o alarme de incêndio disparava inesperadamente durante uma prova, ou quando o supermercado reorganizava o corredor dos cereais. Ele ainda tinha pesadelos com a ideia de ser levado embora ainda acordava, às vezes, suando frio, convencido de que ouvia a caminhonete do Jared na entrada de casa. Mas esses momentos tornaram-se cada vez mais raros. Os dias bons passaram a superar os ruins. Um ano após a nossa mudança, recebi uma mensagem de Patrick. Jared havia sido preso, não por algo relacionado a nós, mas por fraude. Ele estava envolvido em algum tipo de golpe de investimentos, e uma das vítimas havia denunciado. Ele enfrentava pena de prisão séria. Menos uma coisa com que se preocupar, escreveu Patrick. Achei que você gostaria de saber. Não contei essa notícia ao meu filho. Não queria reabrir feridas antigas. Mas naquela noite, dormi um pouco mais tranquilo. 2 anos após o início da nossa nova vida, recebemos um pacote inesperado, encaminhado pelo escritório de Patrick, o único que sabia nosso novo endereço. Dentro havia uma carta de Maria. Li sozinho, primeiro, procurando ameaças ou exigências. O papel era caro, com um leve cheiro do perfume que ela costumava usar. Em vez disso, encontrei um pedido de desculpas, mais longo, mais detalhado e, aparentemente, mais sincero do que o que ela havia feito no estacionamento do tribunal. Ela escreveu sobre fazer terapia, sobre confrontar os pais quanto à manipulação deles, sobre a culpa que carregava por ter abandonado o filho. Ela não pedia para vê-lo, nem mesmo saber onde estávamos. Só queria que soubéssemos que sentia muito, de verdade, e que esperava que estivéssemos felizes e seguros. Junto à carta havia uma pequena caixa azul, contendo um fragmento de meteorito, uma autêntica rocha espacial, com documentos de autenticidade. Lembrei que ele amava o espaço e escreveu. Talvez um dia ele queira isso. Se não, eu entendo. Pensei se deveria mostrar isso ao meu filho. Ele estava indo tão bem, se destacando na escola, fazendo amigos, seguindo suas paixões com a mesma intensidade, mas menos ansiedade. Por que correr o risco de abalar isso? Mas ele merecia fazer suas próprias escolhas quanto ao relacionamento com a mãe, por mais limitado que fosse. Naquela noite, mostrei-lhe a carta e o meteorito. Ele leu cuidadosamente, com uma expressão neutra. Depois examinou o meteorito, virando-o nas mãos. A rocha era escura e densa, com padrões sutis visíveis em sua superfície. É um condrito, disse por fim. Provavelmente do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Muito antigo. Bilhões de anos. O que você quer fazer com isso? Perguntei. Ele pensou por um momento. Quero guardar para minha coleção. Colocou-o cuidadosamente em sua escrivaninha, ao lado dos outros tesouros espaciais. Mas não quero responder à carta. Ainda não. Está tudo bem, assegurei. Você não precisa decidir nada agora. Ele assentiu, então perguntou. Ela ainda fala com o vovô e o tio Jared? Não, respondi, com sinceridade. Ela diz que não fala mais com eles. Ótimo. Voltou para a lição de casa. Talvez um dia eu escreva para ela. Quando for mais velho. Para fazer perguntas sobre rochas espaciais. Quando estiver pronto, disse. Sem pressa. 3 anos depois da nossa fuga, recebemos a notícia de que meu ex-sogro havia falecido. A notícia veio mais uma vez por meio de Patrick, que mantinha um olhar distante sobre a família para nós. O e-mail era breve, mas trazia todas as informações essenciais. Ataque cardíaco. A avó havia se mudado para uma casa de repouso na Flórida. Jared ainda estava na prisão.
Maria morava em outro estado, trabalhando como assistente de professora. A ameaça que pairava sobre nós há tanto tempo finalmente havia desaparecido por completo. Naquela noite, encontrei meu filho sentado no terraço, com o telescópio apontado para as estrelas e o caderno azul aberto ao lado. A noite estava clara e fresca, com as estrelas espalhadas pelo céu escuro como diamantes. Pai, disse ele, sem tirar os olhos do ocular, estive pensando na nossa casa antiga. Sentei-me ao lado dele. E o que tem? Não consigo mais lembrar como ela era exatamente. Os detalhes estão embaçados. Ele parecia incomodado com isso. Isso acontece, disse suavemente. As memórias desbotam. Ele se virou para mim. Mas não quero esquecer tudo. Algumas coisas são importantes de lembrar. Alcancei minha carteira e retirei o desenho que ele fez no dia em que partimos, uma imagem da nossa antiga casa, com 2 figuras de palitinho e as palavras: nossa primeira casa, onde o papai me ensinou que eu não sou quebrado. O papel estava amassado de tanto ser dobrado, mas o desenho ainda era claro. Seus olhos se arregalaram. Você guardou? Claro que guardei, disse, entregando-lhe. Algumas coisas valem a pena serem lembradas. Ele examinou o desenho, passando o dedo pelas linhas. Podemos colocar isso numa moldura para o meu quarto? Com certeza. Ele guardou cuidadosamente o desenho em seu caderno e voltou ao telescópio. Após um momento, disse: estou feliz por termos nos mudado. Eu também, campeão. Mesmo que tenha sido assustador no começo. Mesmo que tenhamos que mudar de nome e deixar tudo para trás. Ele ajustou o foco do telescópio. Valeu a pena. Olhei para a imensidão do céu estrelado acima de nós, as mesmas estrelas que víamos do quintal antigo, mas que pareciam mais brilhantes agora. Definitivamente valeu a pena. Mais tarde naquela noite, enquanto eu o colocava na cama, um ritual que ele dizia ser velho demais, mas que ainda apreciava, ele perguntou: pai, você acha que algum dia vamos ter que fugir de novo? Balancei a cabeça. Não, campeão. Agora estamos seguros. Essa é a nossa casa. Que bom, disse ele, puxando o cobertor até o queixo. Porque eu gosto daqui. Gosto de ser um walker. Eu também gosto, respondi, sorrindo enquanto me virava para sair. Pai, chamou ele, mais uma coisa. O quê? Obrigado por não desistir. Por lutar por nós. Minha garganta se apertou. Sempre, campeão. Sempre. 5 anos depois de deixarmos nossa vida antiga para trás, comemoramos com uma viagem de acampamento para uma reserva de céu escuro, um lugar sem poluição luminosa, onde as estrelas brilhavam com incrível clareza. Meu filho, agora com 10 anos, montou o telescópio com facilidade, consultando mapas estelares e fazendo anotações na última versão do seu caderno azul. Sentamos ao redor da fogueira naquela noite. De repente, ele perguntou: você sente falta da nossa vida antiga? Pensei por um instante. Sinto falta de algumas coisas. De algumas pessoas. Mas não sinto falta do medo. Ele assentiu, pensativo. Eu vivia com medo o tempo todo. Nem percebia isso até que nos mudamos e parei de sentir. E como você se sente agora? Perguntei. Ele olhou para as estrelas, o rosto iluminado pela luz da fogueira. Seguro, disse simplesmente. E não quebrado. Nunca quebrado. Coloquei o braço ao redor de seus ombros, e pela primeira vez, ele não se afastou. Isso é tudo que eu sempre quis para você. Sentamos em silêncio confortável, observando as brasas da fogueira dançarem como estrelas distantes. O passado não podia mais nos alcançar. Nós o superamos. Sobrevivemos. Crescemos. Agora éramos os Valkyrs. E estávamos em casa.